Olá, amigos! Vamos falar da segunda parte da aula de modernidade? Eu sou Antônio Carlos, seja bem-vindo ao nosso canal. Para falar de modernidade, nós temos que falar de um grupo que já vinha crescendo desde a Idade Média, a burguesia. A burguesia, quando viu que estava sendo muito prejudicada, que estava crescendo, florescendo comercialmente, economicamente no período medieval, tratou meio de financiar a unificação de algumas cidades, de alguns estados e fortalecer a ideia do absolutismo real. Essa parceria deu certo e os reis absolutistas investiram cada vez mais nas burguesias de suas cidades, estados, de seus países. E a partir dessa parceria entre burguesia e absolutismo, surgiram as chamadas grandes navegações. E as grandes navegações foram realmente um grande negócio para os dois lados. A burguesia ganhou muito dinheiro e os grandes absolutistas também conseguiram muito poder. Acontece que os reis absolutistas começaram a esbanjar. E eu já falei para vocês que a burguesia detesta desperdício, detesta que se perca dinheiro. Então, basta lembrar os grandes palácios europeus, as grandes igrejas adornadas em ouros, muito espelho, muito luxo. As festas eram festas espetaculares. Basta ver o próprio rei Luís XIV, que fazia um investimento muito grande na sua imagem pública. O Palácio de Versalhes, por exemplo, é o símbolo máximo desse absolutismo. A burguesia, vendo isso, precisava agora modificar o pensamento, porque não era fácil. As teorias absolutistas, elas eram muito consistentes. Você tinha de um lado Nicolau Maquiavel, que defendia o direito do príncipe de ocupar o espaço, de ocupar o poder, porque o povo não sabia governar e não sabia o que era melhor para si. Então isso justificava por si só um príncipe absolutista. Jean Bodin, por sua vez, defendia a teoria do direito divino, que o rei ele era absolutista porque ele era um escolhido de Deus. Como que você vai contestar isso? E do outro lado você tem Thomas Hobbes, que dizia que era necessário que o Estado fosse uma força muito forte para controlar o impulso destrutivo do homem, mesmo que esse Estado fosse um Estado absolutista. Então, todas essas teorias acabavam colocando a figura do rei como sendo unânime, como sendo realmente o maior poder. Todavia, os burgueses precisavam mudar esse tipo de pensamento. É a partir desse momento que eles começam a investir em uma série de intelectuais e passa a surgir agora o chamado iluminismo. Por quê? O iluminismo ele tinha duas funções. Primeiro, separar fé e razão, isso aí já eliminaria a teoria lá do Jean Bodin. E a segunda, equiparar as pessoas, transformar as pessoas em pessoas iguais. E aí tem um problema, nós não somos iguais, nós não pensamos iguais. Então como fazer isso? É a partir desse momento que vem o conceito de razão, o conceito de racionalidade, porque a razão é a única coisa que nos faz efetivamente livres. O nosso pensamento é a única coisa que nos transforma em livres. E essa qualidade de livres é o que nos coloca em pé de igualdade. Então as bases do iluminismo vai se dar exatamente nessa estrutura. Porque afinal de contas eles precisavam equiparar as pessoas. E a partir desse momento então surgem vários teóricos no que diz respeito ao absolutismo, dizendo o quanto o absolutismo era prejudicial para a sociedade. E alguns deles, Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, vai defender que a sociedade e o Estado seria fruto de uma espécie de contrato, o que ele vai chamar na sua obra do contrato social. Então os iluministas, eles defendiam o uso da razão, das ideias para se chegar ao conhecimento, chegar à verdade. Então a partir daquele momento, toda ideia, toda verdade, todo conhecimento deveria ser advindo da razão, do conhecimento.
Na próxima aula nós falaremos do cientificismo. Então, espero vocês. Se você está gostando das nossas aulas, não deixe de curtir o nosso canal, seguir, assinar o nosso canal, curtir a nossa página e compartilhar com seus amigos. Até a próxima aula e um forte abraço.